vou conversar um pouquinho com vocês sobre dados. Só que, em geral, quando a gente pensa em dados, a gente tende a pensar em números frios, descontextualizados, fora de uma realidade. E dentro de uma escola, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então, aparentemente, eu não sei usar isso aqui também. Pronto. Dá para sumir essa mãozinha ou eu posso deixar ela aqui passando? Como é que faz isso? Ela fica aí, tá bom. Então, pessoal, quando eu entrei na escola pela primeira vez como diretor de escola, eu quase chorei. Estava feliz, né? Óbvio, já tinha sido professor, tinha andado por aí, feito minhas coisas, mas mais do que isso, eu me deparei com essa figura incrível que se chama gabinete. E onde a gente guarda uma infinidade de histórias que estão lá dentro, escondidas, e que ninguém olha para elas. E eu ia atender um aluno, eu olhava para a cara do aluno e eu falava, eu não faço a menor ideia de quem você é. Eu tenho 1000 alunos que eu não conheço, eu acabei de chegar, ninguém me apresentou a você, e aí eu tinha que entrar, puxar no armário uma pasta, e aí essa pasta tinha informações, que na verdade não eram muito informações, porque era uma série de escritas. Eu mal sabia ler a letra das pessoas, tinha informação para lá para cá, eu tinha que achar o boletim, eu não conseguia encontrar uma história ali. E mais, esse aluno estava na escola fazia 5 anos. Só que o que ele passou ao longo da vida dele, eu não faço ideia. Porque sabe onde é que isso estava? Isso estava numa outra sala, arquivada num outro lugar, para a secretaria escolar. Então, eu tinha 30 anos de dados dentro desse arquivo, desse gabinete, e cujo único objetivo, isso me chocou mais do que qualquer coisa, era defender a escola. Isso me chocou profundamente. As pessoas anotam as coisas, fazem o pai assinar, com a visão de que, olha, você assinou, portanto, se tiver um problema, eu estou legalmente protegido. Mas por que vai ter um problema se você conhecer esse aluno de verdade? Por que a gente precisa chegar ao nível de ter que se proteger com a assinatura das pessoas se eu realmente conheço o aluno? Ninguém está falando aqui que não tem sistema legal e jurídico, mas não dá para ser um pouquinho mais humano? E aí, pensando nisso, eu fui passando nessa visão de como é que a gente ressignifica esse negócio? Como é que a gente repensa esse gabinete como realmente um arquivo cheio de tesouros e de coisas que a gente precisa para conseguir conduzir uma escola de uma forma muito mais humana? Só que acontece, a cultura estava lá, estava posta, certo? Então existia uma escola onde os dados existiam para te proteger. Qualquer mudança que a gente tente fazer que envolva o mínimo de tecnologia, e aí quando eu falo tecnologia é uma forma muito mais ampla, né? A gente aqui já falou em outras conversas, tecnologia não é só aquela tela fria, né? Tecnologia é coisas que você vai fazer e interagir de alguma forma. Ela precisa de um tripé, da tecnologia em si, de processos, de uma mudança de mentalidade. Isso é fundamental. Sem essa mudança de mentalidade, essa chavinha não vira. Vai continuar tendo arquivo cheio de papel que ninguém lê ou se lê para defender a escola. E eu falei, tudo bem, a gente precisa mudar esse negócio. Eu não tinha nessa época, hoje em dia eu sou head de tecnologia educacional do grupo Eleva, que tem uma rede de tem 115 escolas por aí, enfim. Nessa época eu estava em uma escola. Eu não tinha como realmente mudar o sistema, desenvolver software, eu não conseguia fazer isso. Mas eu fiz um protótipo. Sou muito feliz de falar que esse protótipo hoje em dia virou um produto, virou um software em si. Mas se eu não tinha essa tecnologia do ponto de vista de realmente de um produto, de um software, eu vou fazer isso virar uma tecnologia que envolva processos e que eu consiga implementar. Eu desenhei, a minha grande tecnologia, uma série de questionários e um modelo de atendimento. E eu cheguei para os meus coordenadores e eu falei o seguinte, e na época eu tinha 10 pessoas na coordenação, auxiliar de coordenação, coordenador, enfim. 1000 alunos e 10 pessoas. Eu falei para eles o seguinte, olha, vocês vão atender os 1000 alunos em 1 mês e meio. Eles olharam para mim e falaram, você está maluco? Para que eu vou fazer isso? Para eu fazer isso, eu vou gastar tempo, eu não vou ter como... Não, vocês vão. Eu tenho um formulário aqui, é super simples. Vocês vão atender esses 1000 alunos em 1 mês e meio. E eu vou explicar para vocês por que vocês vão fazer isso. Eu tenho 1000 alunos nessa escola, certo? Quantos alunos que vocês, essas 10 pessoas que estão aqui, gastam pelo menos 10 minutos da sua semana interagindo? 80. Aí outra pessoa, não, no máximo 20. Eu falei, vamos dizer que seja 80. Professor de matemática, né? Não consigo não fazer isso. Fui lá para o quadro, peguei o pilô, 80 sobre 1000, corta 0, 8%. Cadê os outros 92%? Aí eles falaram, estão invisíveis. Sim, eles estão invisíveis. Ninguém sabe onde esses alunos estão. Porque você só atenta para o... Né, as pessoas falam de 80 a 20, na escola é 5,95, e você não olha para os outros 95%, tem 5% que estão te dando trabalho, ou são bons alunos.
E aí você tem uma meiuca ali, que é a grande maioria desses alunos, que ninguém sabe quem é. E são esses que estão correndo risco. São esses que é o aluno que tira 8 e do nada ele começa a tirar 6 e ninguém nunca percebeu. Esse é o aluno que sai da sua escola, esse é o aluno que se suicida. Porque ninguém nunca viu. E aí eles, obviamente, ficaram chocados, ainda bem, porque era para fazer isso mesmo. A gente quebrou uma parede da coordenação, porque a coordenação, na época, isso faz parte da tecnologia, né? User experience. Quebra a parede, abre, tudo mais claro. As pessoas começaram a poder entrar na coordenação. E começaram a poder interagir. E a gente começou a recolher dados. Como? Papel. Esse papel gerava informação. Que tipo de informação? Quando que o aluno deixa de gostar de matemática na nossa escola? Terceiro ano do fundamental. Por que ele deixa de gostar de matemática? A gente vai investigar, a gente descobre que é porque variável. Começa a ter variável em matemática. Variável é um conceito super abstrato, as pessoas não entendem. Como é que a gente melhora isso? A gente descobre coisas do tipo Pedro. O Pedro fala, quando a gente pergunta qual é o seu objetivo para o ano, o Pedro fala o seguinte: o objetivo é sobreviver. Esse aluno tem 11 anos. Isso é informação, pessoal. Não estou falando de alta tecnologia. A gente vai falar de alta tecnologia depois. O meu trabalho agora, eu espero que seja esse. Mas não precisa ser. Precisa ter um mindset. A tecnologia, ela potencializa a humanidade. E esse tem que ser sempre o aspecto fundante do negócio. A gente não quer construir, né, o meu time, a gente nunca constrói tecnologia para substituir seres humanos. Ela potencializa. Não em educação básica. Eu acho que até tem outros lugares que isso faz sentido. Mas na educação básica eu não acho que é por aí o caminho. E aí o que a gente sempre fala, eu sempre converso com o meu time, é o seguinte: pessoal, o seu foco é construir boas conversas. O que é uma boa conversa? Uma boa conversa, sabe quando a gente tem aquele amigão que você senta do lado e você sabe tudo da vida dele, dos 0 aos 18 anos, você já sabe o que ele passou. Como é que você vai fazer isso numa escola com 1000 alunos? É difícil. A gente não vai ter exatamente isso. Mas a gente consegue fazer com que um educador, com boas informações, de uma forma simples e rápida, e com a visão dele humana, consiga modificar completamente a forma como se relaciona dentro da escola. Por exemplo, quem já trabalhou em escola, você está andando numa escola e você vê um menino cabisbaixo. O que você faz? 2 opções. Você vai até o menino e conversa, o que é excelente opção. A segunda opção é você passa direto porque você está sem tempo. Tudo bem, vamos dizer que você realmente está sem tempo. Você não poderia voltar e dar uma olhada, o que está acontecendo com esse aluno? Tem uma história para ser contada aí. Mas a gente não tem acesso à informação. Porque numa escola, existe um fenômeno muito interessante, que a escola está cheia de dado. Cheia de dado. Dado não falta. O que é dado? Tudo é dado, né? Isso é um dado. O menino está aqui, está triste, isso é um dado. Eu conversei com esse menino no corredor, isso é um dado. Eu vi a nota dele, isso é um dado. Mas esses dados não se transformam em informação, porque eles estão arquivados e jogados por aí. A partir do momento que eu consigo, de fato, pegar esses dados e estruturar eles de uma forma a gerar informação, eu consigo gerar conhecimento, eu consigo aprender alguma coisa. Um conhecimento que se constrói ao longo do tempo gera sabedoria, gera compreensão. E uma comunidade escolar que se relaciona de forma humana com compreensão e sabedoria é uma escola que é mais equilibrada. E a gente começou a pensar em como a gente faz isso. Então, não está muito fácil de ver, mas isso aí é o que a gente construiu. Tá? Aquele primeiro protótipo que eu fiz de papel, a gente foi evoluindo, essa terceira evolução disso. Mas a ideia básica, o que a gente quer chegar aqui, o grande teste de usabilidade que a gente faz é: você consegue contar uma história em 2 minutos. Esse é o foco. Se você demorar mais de 2 minutos para contar uma história sobre esse aluno, eu não estou falando alguém que conheça esse aluno, alguém que não conhece esse aluno. Se você não conseguir contar uma história, o meu designer de UX não está fazendo um bom trabalho. Usabilidade, não está funcionando. Tiago é o seguinte, Tiago é um aluno, aqui em cima está escrito que ele foi aprovado pelo conselho, está no 7º ano. Comportamento positivo, aparentemente. Então, se é um aluno do 7º ano aprovado em conselho, já te conta uma história forte aí. Porque é muito importante essa transição, sim, tu é 6º. E os alunos que evadem da escola, em geral, são alunos que ficam lá embaixo por muito tempo. Esse aluno ele se comporta muito bem. Mas quando a gente olha aqui, o azulzinho é a nota do aluno. E o laranjinho é a nota da turma, a média da turma. Então, quer dizer, o Tiago ele não está indo muito bem em nada, fora LIVE, que é habilidades socioemocionais, que é um currículo nosso. Então, esse aluno, ele, na parte de habilidades socioemocionais, ele se dá bem. Ao mesmo tempo, ele se esforça. Se você vê a média, na média ele vai ali, estuda mais ou menos a mesma coisa que os outros. Isso aqui são algumas plataformas. Para quem conhece a plataforma, é mais fácil de ler, eu confesso. Ao mesmo tempo, quando a gente entra nos dados pormenores, a escola buscou contratar os responsáveis para apresentações, porém os responsáveis não compareceram. Essa história aqui é real, tá? Não é o Tiago, obviamente, mas esse aluno ele existe. Eu puxei os dados, transformei ele numa outra figura,
Isso é muito comum, né? É um aluno que tenta, se esforça, não tem apoio da família, ele tenta na escola, não consegue, e a gente não consegue trazer a família para dentro. Essa história é importante. Mas essa é uma de 70 mil alunos da Eleva. Imagina isso no setor público. A gente precisa conhecer essa história. Ao longo do tempo que a gente foi fazendo, foi iterando isso. A gente tem um algoritmo que ajuda a falar com qual aluno a gente deveria conversar. A gente começou a ver algumas coisas super interessantes. As pessoas não confiam no algoritmo. A gente está tentando testar novas hipóteses. A gente foi estudar e a gente viu que para a pessoa confiar em algoritmo, ela tem que primeiro entender o algoritmo. E aí você tem algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, você pode simplificar o algoritmo, fazer ele ser mais intuitivo e daí você evolui a partir daí. Então esse é o tipo de coisa que a gente tem estudado. Tá? E está sendo super legal. A gente tem alunos aí que a gente tem mais de 5 anos de dados sobre ele. Mas agora tem um outro passo. Então, assim, a gente fez o primeiro protótipo, falando com o aluno, esse protótipo ele continua, isso é um trabalho eterno, mas as pessoas elas não agem sozinhas, elas agem em rede, certo? Então, dentro de uma comunidade escolar, é importante entender que existem agentes da comunidade, seja lá um aluno, professor ou qualquer um, muito influentes e menos influentes. E a história do Tiago está sendo contada nesse contexto. O que a gente faz com isso? Então, ainda não tem tecnologia para isso. Eu estou discutindo, teve mais ideias boas que surgiram já nesse evento. Mas a gente começou com um treinamento. Vamos pegar a teoria e vamos entender? Então, isso aqui, para eu terminar, para mostrar um exemplo e para fazer uma provocação, é o seguinte. Não tenho dado ainda, não tenho informação de relação. Mas a ferramenta mais disruptiva para uma escola, pelo menos privada, é um negocinho chamado WhatsApp, certo? E aí a gente foi ver como é que eu consigo mostrar para as pessoas como se relacionar numa comunidade escolar. A gente, em vez de falar pai chato, para quem trabalha em escola, muita gente fala que é pai chato. O cara que vem em muita escola não é um pai, normalmente, porque pai não faz nada. Né? Uma mãe chata, em geral. Isso é estatística, é infernal isso, vou fazer o quê? E a gente quebrou em razoabilidade e participação. Razoabilidade é o elemento de que você está disposto a escutar. Participação é você, de fato, vir à escola. Quando você quebra dessa forma, você repensa o mindset da pessoa para falar, olha, tem pais que participam muito e são razoáveis. O que você tem que fazer? Garanta que ele esteja sempre presente nas suas reuniões, sempre presente na sua escola, que ele conviva com você o tempo todo. Porque ele é razoável e participativo. Tem o cara que participa muito, mas ele está lá para te infernizar a vida. E está mesmo, isso existe. Né? E aí ele fica lá no grupo do WhatsApp e tal. Cara, seja razoável durante todos os momentos. Em reunião de pais, conversa com esse cara com a maior calma do mundo. Mostra que você está do lado dele. Porque ele vai perder esse poder ao longo do tempo. Pavio curto. É o cara que nunca veio na escola, do nada vem um boletim embaixo, desce na escola, quer te quebrar a cara, mas você tentou 500 milhões de vezes falar com ele que ele tinha que vir na escola. Ele nunca veio, agora ele reclama que você não trouxe. Esse cara existe. E você tem os seguidores. É o cara que você tem que trazer para dentro da escola, porque ele está aí flanando. Ele não está participando, é razoável, mas nunca está aí. Quando você repensa o framework de como você interage, isso aqui muda. Porque você começa a sistematizar o 80-20 lá que a gente falou, de uma forma real. Tem pessoas que querem, tem pessoas que não querem participar da vida. E você pode mudar o comportamento dessas pessoas. Porque as melhores pessoas são essas aqui. É isso aqui que acontece. É o cara que sai do ativista negativo para o participativo. Esse cara que vai comprar a tua escola para sempre. A gente testou essa hipótese numa rede de escolas nossa, chamada Collegium, de 7 mil alunos. O negócio funciona. Hoje é totalmente na cabeça. O cara vai lá, é tudo teórico. O cara vai lá e fala, isso aqui é participativo, isso aqui é ativista negativo. E ele começa a gerar protocolos de atendimento a partir disso. Funciona. É tecnologia? Ainda não. Não no sentido software. Mas pode ser. De onde saiu? Provocação. Pensar. A gente tem dado, pessoal. A escola tem dados. O que você pode fazer com os dados que você tem hoje na sua escola para melhorar a vida da sua comunidade escolar? Depois fala comigo que, de repente, eu faço um software com isso aí e a gente trabalha junto. Valeu, galera.